Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnectLog. Meu nome é Júnior Silvestre, sou gerente comercial nacional da empresa e junto comigo, nosso coordenador de logística nacional, Robson Forini. Olá, Júnior, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente para falarmos mais um pouco sobre logística. No mundo dos negócios, a logística e o transporte são fatores cruciais para o sucesso das empresas. Contudo, muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre como calcular o peso e a cubagem das cargas, além de desconhecerem os diferentes tipos de aeronaves disponíveis para o transporte. Pensando nisso, hoje vamos esclarecer esses pontos importantes para que você possa tomar decisões mais assertivas e eficientes em suas operações logísticas. Acompanhe-nos nessa jornada. Já se conectou em nossos canais? Não perca tempo e faça isso agora mesmo. Aqui você acompanha conteúdos de qualidade, tendências e explicações que facilitarão suas decisões sobre como direcionar a sua carga. Então vamos lá, né, Robson? No episódio de hoje a gente vai tentar aqui explicar, trazer curiosidade, trazer informação, comentar aí determinados fatores, quais são de extrema relevância para o cara, né, para a pessoa que está ali envolvida no segmento de logística aérea, que está precisando esclarecer algumas dúvidas, que muitas vezes para a transportadora é claro, é fácil, é tranquilo, porém a gente podendo aqui explicar essas questões, né, deixar claro algumas dúvidas, algumas curiosidades, acredito que numa tomada de decisão entre será que sim ou será que não, fica muito mais fácil de verdade, de fato, né, para a pessoa ali tomar uma decisão assertiva para esse momento. Então vamos trazer aqui desde o início, como que é calculado, Robson, a questão da cubagem, né? Em episódios anteriores a gente falou que o peso ele é um fator fundamental para o cálculo realmente ali da precificação da cotação, né? Como que é calculado e como é que faz, qual é o fator de cubagem do transporte aéreo? Certo. Após o material coletado, ele é feito a soma, o cálculo da cubagem desse material. Ele é pesado, certo? E depois que ele for pesado... Peso de balança, tu diz, né? A gente vê ali, realmente confere, né, o peso da mercadoria, o peso real. Isso mesmo, o peso de balança real. O que acontece? É sempre, ou ele segue pelo peso real, ou pelo peso cubado, que a gente chama. Que é onde vem a aferição das medidas do material. As medidas, então, são multiplicados. Altura, largura, comprimento, dividido por 6.000. Esse fator de cubagem aéreo, né? Isso, esse é o fator de cubagem em aéreo. No rodoviário ele tem uma diferença, tá? Mas esse é do aéreo. Por quê? Dependendo do peso do material com o peso cubado, ele vai informar o quanto ele vai utilizar no porão da aeronave. A capacidade, né? O tamanho, o quanto de fato ele está ocupando em espaço, né? Em espaço dentro da aeronave. Então é feito esse cálculo. E em cima desse cálculo é feito a questão da cotação. Excelente, show de bola. Até mesmo para a gente dar sequência no mesmo assunto relacionado a peso, né? Quais são as limitações de peso para o transporte aéreo? Né? E a gente sabe que tem a questão do tanto avião de passageiro ou cargueiro, essas são as duas principais limitações, né? Qual que é a diferença de um para o outro? O que acontece? A gente tem uma questão de peso nas aeronaves de passageiros, ele limita normalmente até 200 kg, tá? Até considerando embalagem, produto, tudo, né? O total 200 kg. Total 200 kg, tá? Mas não é uma regra. Não é uma regra. Por quê? Porque existem algumas aeronaves, algumas companhias, que eles aceitam até 60 kg. Entende? Então, o que acontece? Robson, como é que eu vou saber disso? É questão de expertise na questão do aéreo. O pessoal aí comercial, no momento de acionamento, já vai informar o cliente, né? Com a questão, porque o que influencia nisso? O trecho, tá? Ele influencia o trecho, principalmente qual aeroporto vai estar saindo esse material, porque existem aeroportos que têm um equipamento mais robusto, evoluído, mais equipamentos. Isso, e existem alguns aeroportos que estão ali, né, só para dar aquele suporte, né, no aeroporto ali, na questão dos passageiros. Então, com isso influencia muito, porque tem uma regra que para o material passar no porão da aeronave, ele não pode ter duas medidas iguais somando acima de 1,20. Duas medidas iguais a 1,20 não embarca. Não embarca.
peso acima de 200 também não embarca. Porém, se o aeroporto naquele momento não tiver o equipamento, que é uma esteira, todo material carregado ele vai em cima de uma esteira, que ele vai para a aeronave convencional, que a gente chama. Não é para o bagageiro, né? Isso aí, para o bagageiro. Então ele chega até lá em cima, onde tem outra equipe, que retorna para uma outra esteira dentro da aeronave, que ele vai direcionando para o fundo e vai sendo acondicionado. As cargas são condicionadas manualmente, tá? Junto com as bagagens. Primeiro as bagagens, depois as cargas. Ele tem uns setores, né? Setorizado o porão da aeronave para não ter contato de um produto com bagagem do cliente ou para não ocasionar a questão de esmagamento. Excelente. Então tu comenta que a partir do momento que eu levo, né, eu não sou motorista, coletou a carga, levou até o aeroporto, né, eles vão fazer ali o processo de fiscalização, pesagem, emissão de documento, e a partir do momento que ele está carregando no avião, ele vai para uma esteira e dentro da aeronave também tem pessoas lá fazendo esse manuseio do material para alocar nas posições corretas. Isso mesmo, na aeronave convencional. Existe a aeronave cargueiro, que é somente para cargas. Isso é bem bacana, porque como é que é feito esse carregamento? Tá? O carregamento do cargueiro, ele é feito por lâminas. Tá? Cada lâmina é uma plataforma, né? É uma plataforma que ela tem 3 por 3, certo? Ela tem a medida 3 metros por 3 metros, e aí dentro desse quadrado, certo? É feito o carregamento de cargas até a altura de 1,80 m. Avião específico cargueiro. Específico cargueiro. Ele é feito uns quadrados, uns cubos, né? E aí ele também é feito o carregamento por essas lâminas. O bacana também de comentar com o pessoal que nesse tipo de aeronave, né, no Brasil, o que a gente tem, realmente, a porta do avião é maior, né, onde de fato, por exemplo, o equipamento do aeroporto leva até próximo da aeronave, tem um elevador, que a carga em cima do elevador sobe até a altura realmente ali da porta, né? E ele é condicionado para dentro ali realmente da aeronave. E da mesma forma lá dentro também há o manuseio, né? Isso mesmo. Mesmo tendo essa medida 3x3, né, digamos assim, eu consigo transportar, vamos supor, um perfil de 6 metros de comprimento, né? Por quê? Porque aí ele utiliza 2 lâminas. Entendi. E aí ele utiliza 2 lâminas. Isso tudo com certeza vai onerar preço. Isso, né? Preço, porque é a questão do espaço que tu está ocupando dentro da aeronave, né? Excelente. Isso tudo vai influenciar. Então, independente, se eu tenho, por exemplo, um perfil que tu comenta, né? Vamos lá, dar o exemplo de um cilindro de cobre, né? Por mais que ele seja fino e pequeno, ele está ocupando o espaço de 2 lâminas ali para poder ser realizado o transporte. Isso mesmo, ele vai estar ocupando o espaço de 2 lâminas. Excelente. E no caso de um fretamento de aeronave, né? Normalmente, o que a gente tem hoje disponível no Brasil, normalmente é o Caravan 208, é o Grand Caravan, é o Bandeirantes, né? Isso aqui é o que normalmente. O Bandeirante ele tem a capacidade de 1.747 quilos, né? Para embarque. Já tanto o Grand Caravan quanto o Caravan 208 é mais em torno aí de 1.900 quilos, né? Porém, caso haja necessidade de eu fretar uma aeronave maior, um A320, um A321, né? Um Boeing, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. A gente consegue fazer esse fretamento, essa solicitação de fretamento, juntamente com as parcerias, as companhias que a gente trabalha, né? Excelente. A gente consegue fazer esse fretamento justamente de um cargueiro, entendeu? Um cargueiro, eu preciso fretar esse cargueiro. Eu consigo, através de uma programação, né? É algo mais elaborado, é delicado, né? operação. É uma operação aí mais complexa, mas há essa possibilidade. Dessa questão de fretamento de aeronave, essa aeronave, a Grand Caravan, ela consegue levar até 8 pallets. Que é uma aeronave específica ela foi feita para carga, né? Foi feita para carga. Até essa operação de fretamento de aeronave é também uma operação mais delicada, certo? Porque onde a gente faz a programação de uma aeronave chegando num determinado aeroporto, né? E saindo com carregamento, abastecimento, horário, são precisos. Os horários têm que ser precisos
para a questão de tráfego aéreo, né? Perfeito, excelente. Tem toda a programação ali feita com uma certa previsão, né? Que a gente realmente tem que informar todas as informações, todos os dados, tudo certo para correr da melhor forma possível, ali, da forma correta, né? Tendo a liberação da ANAC, né? Uhum. A gente tem que ter a liberação da ANAC e acompanhamento da Polícia Civil. Excelente, show de bola. Voltando aí para curiosidades, né? Então a gente entender um pouco mais relacionado a peso, né? Agora falando de dentro do bagageiro do avião, como é que fica, a partir do momento que ele está no ar, como é que funciona a pressurização ali do avião, do bagageiro do avião? Em algumas aeronaves existem dois tipos de bagageiros. Um pressurizado e o outro que não é pressurizado, certo? O que não é pressurizado é onde vai essa parte das cargas, né? Cargas, bagagens, tá? Por que outra parte é pressurizada? Para a questão de transportar animais. Transporte de animais. Cachorro, gato, né? Pressurizado, a gente está entendendo que tem oxigênios, né? Porque realmente a gente consegue respirar ali dentro, da mesma forma como na cabine, né? Como na cabine, isso aí, como na nave ali em cima, né? Na parte de cima. Perfeito, excelente. Então existem algumas aeronaves no Brasil que tem esse suporte, que tem essa capacidade de que no bagageiro hajam dois tipos diferentes ali de bagageiro, um pressurizado e outro que não é pressurizado. Nas aeronaves, que são a grande maioria, que não existe esse bagageiro pressurizado, no ar fica em torno aí de -2, -3 graus, né? Mais ou menos essa informação. Isso mesmo. Podendo levar, dependente do produto que está lá dentro, né? A diversas composição, né? Depende do produto, pode pegar fogo, congela. Por isso que de fato tem que ter todo o cuidado necessário aí no momento de orçar aquela determinada mercadoria. Se for produto químico dentro do regulamento IATA, vai ter que estar condicionado da forma correta. Isso, né? Lembrando que é total de responsabilidade de cada embarcador. Eu sou responsável por aquilo que eu estou embarcando. Perfeito. De qualquer maneira. Todo material que ele é embarcado, ele é feito um checklist desse material e quem autoriza somente embarcar, colocar dentro da aeronave é o piloto. É o piloto que autoriza se ele vai levar esse material ou não. Isso é um fato bem interessante. E já houve caso de o piloto negar? Sim, já houve um caso de piloto negar. Mas por questões... tipo de produto? O que acontece? Isso não é especificado, tá? Mas se o piloto, de repente, não conhece algum tipo de produto, ele vê que é diferenciado, eles são classificados pela IATA, certo? E lá, o checklist que é passado para o piloto, lá tem todas as classificações do produto e qual tipo de classificação ele está levando, né? Então, se tem algo que pode ser inflamável, né? Ou algum outro tipo de produto que ele não esteja confortável para transportar, ele pode negar, ele pode ter essa negação. Não é algo que acontece dia a dia, tá? Mas já aconteceu e vai dependendo assim do dia a dia, porque eles fazem uma análise entre o voo, tempo, tipo de material que você está levando, tudo isso E dentro da aeronave, então tu me comentou, existem aeronaves que possuem dois tipos de bagageiro, mas ainda assim tem aeronaves que possuem um cofre, mais ou menos isso, né? Um cofre. Para que serve esse cofre? Um cofre. Isso é bem bacana, tem aeronaves que tem esse cofre. Por quê? Porque hoje existem algumas joias que são transportadas, tá? Existem alguns materiais que no transporte, sem estar com a pessoa física, eu não posso despachar, né? Que é despachar junto com a mala, e outros na questão de segurança. Esse cofre ele existe para, de repente, vamos supor, a gente vai transferir uma joia, né? Eu vou estar transportando uma joia aí importante, é uma carga-valor, que tem que ser declarada, e aí ela é colocada dentro desse cofre da aeronave. O que é carga-valor? Carga-valor é vamos supor, um material, ele não pode ter ele não pode custar mais que 15 mil reais por quilo. Mas isso depende por companhia também, né? Depende por companhia. Tem companhia, isso é uma regra, na verdade, não existe um padrão qual tem que ser seguido, tem que ter de fato o conhecimento das regras da companhia, que
entender como é que funciona, né? A partir do momento de feita uma coleta, a gente vai aferir a nota fiscal. Isso. Né? Isso que tu comentou, é até 15 mil reais por quilo, isso, né? 15 mil reais por quilo. Então, de acordo com cada companhia, existe uma certa limitação que, por exemplo, né, eu vou coletar uma carga que tenha 1 quilo. Se essa carga, a nota fiscal dessa carga ultrapassar 15 mil reais, como exemplo, né, cada companhia tem uma regra, mas se ultrapassar 15 mil reais por quilo, então não embarca. Não que não embarque, tá? Ela é avaliada pelo produto, certo? Para ver se é um produto de repente visado, alguma coisa assim. Ela é feita e passada pela a segurança da companhia, né? O fiscal da companhia, ele vai avaliar ela, ele pode liberar, entende? Ele pode fazer essa liberação e caso não haja essa liberação, existe outros serviços, né? Que a ConnexLog presta, que aí a gente consegue fazer a transferência desse material e solucionar o problema. Porque a gente está falando aqui até para deixar claro, não é só joia, né? É qualquer produto que tenha mais do que X valor por quilo. Então, independente, existem tecnologias, por exemplo, que eu estou importando material de algum país, que ele vai ser transferido de um local para outro em território nacional, da mesma forma, via aéreo, existe esse fator aí da carga-valor, né? Que não pode ser transportado. Show de bola! O que é importante e é legal a gente pontuar que as joias, algumas a gente consegue transportar, porém obra de arte não é permitido embarque no aéreo. Obra de arte não é permitido, documentos como passaporte não é permitido. Documentos oficiais, né? Isso, documentos oficiais, licitação não é permitido, entende? Então tem alguns modelos assim que a gente tem algumas restrições. Não que não possa voar, né? Mas não como despacho de carga. E é bacana, esse tipo de informação é interessante a gente passar, uma licitação, né? Muitas vezes eu tô com o prazo apertado, tá realmente difícil ali, tô chegando no limite do meu prazo e eu preciso transportar da forma mais rápida possível. E a gente tem, de fato, algumas restrições ali por modal, né? Que não pode ser transportado, né? Então esse é um assunto bem interessante. E agora relacionado a outro tipo de produto, material balístico. Embarca ou não embarca? Material balístico não embarca. Por quê? Não embarca. O que acontece? Todo material que se refere a balístico, colete, né, ou talvez até peças para criar, né, o produto em si final, ele não pode ser transportado no aéreo, certo? Somente com a autorização da Polícia Federal. Tá? E aí a gente entra em outra demanda, né? São empresas totalmente específicas para fazer esse tipo de transporte e é um transporte onde é utilizado o cofre. Né? É um transporte onde para fazer esse tipo de transporte, esse tipo de movimentação, transferência, ele é utilizado esse cofre e tem que ter autorização e acompanhamento da Polícia Federal. Entendi. Agora um assunto também interessante para a gente comentar é a questão aí de postos fiscais. O que eu quero dizer com postos fiscais? Tem basicamente dois tipos, posso dizer dessa forma, né? Tem o posto fiscal que, por mais que seja aéreo, vamos supor aqui uma colocação. Eu vou embarcar o material por Guarulhos, mas a coleta desse material é em Curitiba. Esse carro ele vai coletar em Curitiba e vai transferir de um estado para o outro. Então existe a possibilidade de ele passar num posto fiscal ali realmente para conferir nota e tudo mais. Esse é um tipo. Outro tipo é o Cefaz, né? Como é que funciona essa questão da carga, da liberação, ali da fiscalização? O que é um e o outro? Quais são as diferenças e o que são esses órgãos aí do governo? Certo. Tem o posto fiscal, certo, que é da parte rodoviária, que é onde o pessoal faz a fiscalização de entrada e saída de material dentro do estado, né? Que ele é interligado justamente com o Cefaz. Tá? Perfeito. A princípio, o início, o trabalho deles em si contém o mesmo objetivo, né, conteúdo, porém um fiscaliza a parte rodo e o outro aéreo, né? Nessa questão, se eu fosse coletar em Curitiba e embarcar em São Paulo, né, para mandar para Fortaleza, digamos assim, então ele vai passar o posto fiscal rodo e depois um posto fiscal aéreo, certo? O que eu tenho que fazer? Quando eu coletar esse material, eu tenho que fazer um manifesto. O manifesto é um documento eletrônico que eu informo o motorista,
o veículo que está realizando essa coleta e a nota fiscal. E ele vai transportar esse material de um estado para outro, até eu vou fazer esse manifesto até o destino final. Tá certo? Informar para o órgão aonde eu estou passando, o que eu estou fazendo. Isso, até onde é. Porque eu tenho ele com origem em Curitiba até Fortaleza, certo? O destino final dele é Fortaleza. E aí eu faço essa informação para ele. Pá, mas e São Paulo? Onde é que vai isso? O São Paulo é o caminho, né? Pelo mapa, então ele sai do Paraná, vai para São Paulo, e de São Paulo ele vai para Fortaleza. O que acontece? Esse manifesto eu encerro ele em São Paulo. Entendi. E aí eu vou informar o órgão de fiscalização que eu estou encerrando esse trecho rodoviário, né, digamos assim, e aí eu vou fazer o embarque dele no aéreo. A partir que eu fazer o embarque e realizar o embarque no aéreo, que gerar a AWP, o AWP é um conhecimento eletrônico da companhia, tá? Ele gera um número onde vai ser feito o rastreamento dessa carga. Quando gerar esse AWP, eu vou estar informando os postos fiscais que agora esse material está indo aéreo. Então, quando chegar em Fortaleza, né, o destino final dele, tem o Cefaz no físico lá. Cefaz tem em todo lugar, porém alguns pontos tem físico, tá? Ele tem uma unidade física mesmo para conferência, não é todos os lugares que existe. E aí, quando chegar em Fortaleza, ele vai ser feita a conferência, né? Desse material, a nota fiscal vai ser apresentada através disso. Através da nota, ele vai poder identificar que esse material veio de Curitiba, que ele passou pelo posto no rodo, só que depois ele seguiu um trecho de aéreo. Entendi. Acho que também uma curiosidade bem interessante para a gente falar aqui é relacionado ao Cefaz ali da carga aérea que tu comentou, né? Que muitas vezes não é ao lado, dentro ou perto do aeroporto, né? Como é que funciona a partir do momento que a carga ela chegou no aeroporto de destino e tem que passar por aquele período de fiscalização? Existem casos que a gente sabe que é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, ou pela distância, ou pela demora, né? Enfim, existem alguns fatores aí. Como é que funciona? A partir do momento que o avião chegou no aeroporto de destino, quais são os passos que a carga dá até realmente estar liberada para a gente coletar de novo e entregar para o cliente? Certo. O checklist que é realizado da aeronave que é entregue para o piloto, lá no começo que a gente conversou. Esse checklist acompanha durante o voo e quando ele chega, essa documentação de todo o material que está dentro da aeronave, né, é junto com esse checklist e após chegar essa aeronave, essa documentação ela é entregue ao órgão. Tá? Hoje ainda, em muitos lugares é manualmente. Tá? Não existe alguns que já está automatizado, porém em alguns lugares, como Campo Grande, é manualmente ainda. Tá? Então, toda essa documentação é levada para eles. E aí é onde eles vão fazer o trabalho deles, né, que é na parte de fiscalização. Eles vão analisar qual tipo de material está entrando, está saindo do estado, né, qual foi o modelo das nossas fiscais que foram realizadas, né, entre nota fiscal de venda, remessa para conserto, independente, e eles vão fazer a auditoria deles. Né? Eles tendo alguma divergência, alguma averiguação, eles fazem essa averiguação manualmente. Tá? Então, normalmente chegou a aeronave, tem um tempo de conferência, tá? Que são 2 horas. Normalmente é de 2 a 3 horas um tempo de conferência do voo, dependendo do aeroporto, assim, comum. Tá? Isso é uma média, não é uma regra. Mas, tendo essa liberação, essa documentação vai para o Cefaz. Tá? Essa documentação é avaliada e depois, dando tudo ok, retorna com a liberação, o pessoal da companhia pode liberar material. Tendo alguma carga que eles queiram averiguar, eles mesmos fazem a retenção desse material, né? E fazem a averiguação ou física ou, primeiramente, eles pedem até para o pessoal da companhia verificar. Excelente, show de bola. Caminhando já pro final aqui do nosso episódio, né? Tem mais uma questão aqui que eu acredito que seja bem interessante a gente passar para o pessoal,
que é, por exemplo, existem alguns casos que quando é alta temporada, até para a região nordeste, por exemplo, onde tem realmente um fluxo de pessoas, de passageiros, né, mais frequente, existem cortes de carga, existe corte de voo, né, quando existe excesso de passageiro, quando são essas épocas que esse tipo de assunto ele vem à tona, né? Como é que funciona e o que é excesso de passageiro, excesso de bagagem? Como que funciona daí se eu tenho uma carga que eu tenho a programação para ser alocada em um determinado voo, porém naquele voo teve excesso de bagagem? O que acontece? Excesso de bagagem funciona quando tem excesso de passageiro. Perfeito. Certo? Alguns pontos, principalmente cidades turísticas, né? A gente pode botar Salvador, Fortaleza, Recife, né? Principalmente, há uma quantidade grande de voos, porém também existe épocas que há uma quantidade maior de passageiros. Uhum. Certo? E aí, o que isso impacta nós no aéreo na parte de cargas? A prioridade é sempre passageiro. Uhum. Então, o que eles fazem? Eles fazem todo o carregamento das bagagens, certo? Bagagem de mão, bagagem despachadas, né? Dos passageiros, eles acomodam eles e depois é feito o carregamento das cargas. Tá? Então, por prioridade. Por prioridade. Então existe o corte de carga em pista, certo? Por que em pista? Porque é somente na hora. Entende? Eles primeiro fazem esse carregamento, após o que sobrou do porão, né, da aeronave, eles começam a fazer o carregamento conforme prioridade, né, do serviço enviado e das cargas que chegou, né? Então eles vão necessariamente eles começam a alocar os perecíveis, material biológico, material medicamentos. Após eles iniciam no próximo voo, aí o convencional, né? E depois veio as cargas normais. Entendi, show de bola. Então, se está me dizendo que, por exemplo, naquele avião onde houve excesso de bagagem, vai diminuindo a capacidade de carga que está tendo ali, independente da prioridade. Por mais que seja um produto perecível, vai ter prioridade devido ao tipo de voo, né, ao tipo de material ali, mas tudo depende da questão de quanta bagagem, qual é o espaço que tem dentro da aeronave restante para serem carregadas ali as cargas, né? Isso, e também não impacta só a questão do espaço, né, mas sim do peso, né? Vai depender também do peso que o pessoal está levando esse tipo da bagagem, né? Da bagagem dos passageiros, tudo também vai influenciar. De repente sobra espaço, mas porém as bagagens já receberam o peso daquela aeronave junto com os passageiros. Então também pode haver o corte de carga em pista, tá? Com esse corte de carga em pista, após ele ser realizado, essas cargas que ficaram, já estão nas carretinhas, elas aguardam o próximo voo. Entendi, show de bola. Acho que a gente pôde evoluir bastante conteúdo aqui, né, Albson? A gente pôde exemplificar, comentar, falar bastante a respeito, desde lá do momento da precificação do transporte. Por que o peso, né, muitas vezes é um quilo, mas deu 10 quilos cubados, qual que realmente vai ser embarcado, em qual a gente vai se basear para precificar, dúvidas aí sobre aeronaves, aí, tipos de aeronaves que a gente tem no Brasil, seja ele convencional, em avião cargueiro ou avião de passageiro. E convido mais uma vez a todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que realmente, mesmo assim, ainda tem alguma dúvida relacionada tanto a esses assuntos, quanto a futuros casos, né? Júnior, tive um determinado caso na empresa onde eu precisava de um transporte aéreo, mas eu fiquei com uma dúvida se embarcava ou não embarcava. Conta conosco, nos chame aí nas nossas redes sociais, né? Não deixe de acompanhar os nossos canais, que a gente vai estar diariamente aí buscando sempre solucionar e descomplicar a logística aí para vocês. Muito obrigado quem nos assistiu, quem nos ouviu até agora e até a próxima.